Estamos ao vivo, 3 horas e 11 minutinhos da tarde. Facebook hoje resolveu me trollar. Lindo. Eu entrava nesse aparelho aqui, ah lá, agora me deslogou do outro. Ai, meu Deus do céu, já sei que o Facebook tá pensando da vida dele. Deixa eu tentar entrar aqui para poder acompanhar os comentários de vocês. Espera aí. Léo, você me empresta seu aparelho? Com o seu Facebook? Porque é capaz de eu entrar aqui e deslogar. Aí no meio da live não dá, né, gente? Já começamos a live atrasada e ainda o Facebook não colabora. Maravilha. Bora lá, vou entrar aqui na live junto com vocês. Aguenta aí. Pelo perfil do filhão. Vamos lá. Aguenta aí, gente. 2 minutinhos eu já falo da peça. Aguenta, 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 coração aí. Espera aqui. Calma, calma. Tá indo. Cadê eu aqui? Pronto. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Priscila Bergauser, professora de crochê, parceira da Círculo. E na aula de hoje temos essa clutch aqui, feita com fio flat, que é um dos lançamentos da Círculo desse ano de 2023. É uma clutch que ficou super trabalhada, então vocês podem ver que tem pontos diferenciados aqui em cima, pontos diferenciados aqui. Aqui atrás eu não arrematei, é só ponto baixo, então ela tá com uma variedade de pontos aqui. É o que a gente chama de envelope, né, por conta do formato, e é uma clutch simples, tá? Ó, não tem nada de excepcional aqui, então, exceto pela diferença dos pontos, pelo ponto trabalhado. Com fio flat, ela ficou super leve, tá? Assim, leve mesmo, tá? Não tá... Gente, não tá pesando nada isso aqui. Ela está pesando 50 gramas, é muito. Cabe o celular? Cabe, ó. Dá pra pôr, ó, colocando aqui, ó, o celular aqui, e, ó. Cabe a carteira, cabe a chave, dá pra pôr qualquer tipo de alça, alça de punho, alça de ferro, a alça que vocês quiserem. O fechamento aqui, vocês podem optar. Eu, geralmente, por ter o celular aqui dentro, eu sempre aconselho ou pôr um botão ou colocar um velcro. Por quê? Porque, às vezes, o imantado pode dar algum problema, ou na hora que a gente vai fechar, a gente pode forçar e aí acabar dando algum problema na tela do aparelho. Então, o fechamento aí fica por conta de vocês, mas vocês têm essas opções aí de fechamento. Claro que também dá, nesse caso aqui, ao invés de fechar embaixo, fechar em cima com o imantado, tá? E ela vai ficar fechadinha do mesmo jeito, tá bom? É uma peça que ficou super leve, é muito fácil, então você que é iniciante vai conseguir fazer, vai conseguir confeccionar, porque apesar dela estar bem trabalhada, se você que é iniciante já conhece os pontos básicos do crochê, né? Ponto baixo, correntinha, ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto, você consegue fazer essa peça aqui tranquilamente, porque o nível de dificuldade dela basicamente é 0. Você só não vai conseguir fazer se você não tiver a menor habilidade, você não sabe fazer crochê, aí você não faz, tá? Eu já vou ler os comentários de vocês. O que sobrou de um novelo do fio flat foi isso aqui, ó. Não usei o novelo todo. Eu não tenho balança para pesar. Ele é um novelo com 100 gramas, então não tenho balança para pesar. Mas acho que dá para fazer mais uma clutch aqui. Tá o mesmo peso. Para ter certeza, só a balança mesmo, tá? Eu vou comprar a balança, eu prometo. Tá? Então, nós vamos fazer com fio flat. Pri, posso fazer com fio de malha? Pode. Posso fazer com barroco? Pode. Posso fazer com duna? Pode. Pode fazer com náutico, malha, premium? Pode fazer com o fio que você quiser. Inclusive, se você quiser me acompanhar na amostra, vem comigo que eu vou ensinar a amostra aqui junto com vocês. Vocês vão fazer comigo junto na live. Então, vocês podem utilizar outros fios.
Porém, o fio flat, apesar desse... Eu já vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Ele ficou bem leve, como eu falei. Então, ficou uma clutch delicada por conta do fio. Então, pode ser que no fio de malha fique um pouco... Vai ficar maior os pontos, então talvez não tenha a mesma delicadeza. No náutico vai ficar bonito também, porque o náutico tem um brilho. Então, cada material que você utilizar, você vai ter a mesma clutch, com carreiras até diferenciadas, porque a quantidade que você vai fazer no náutico não é a mesma que a gente fez aqui, vai ser diferente. A quantidade que faz no malha, a mesma coisa, por ser um fio mais grosso, você vai fazer uma quantidade menor de pontos, de carreiras, para ter o mesmo tamanho da minha aqui, tá? Então, é isso. Vocês estão me ouvindo bem? Porque agora que eu lembrei, eu esqueci de pegar o meu microfone. Então, comentem aqui se vocês estão me ouvindo bem. Bom, com relação à bolsa, é isso, né? Essa clutch, é isso que vocês vão aprender hoje, tá? Quem tá assistindo no gravado pode avançar um pouquinho o vídeo, porque eu vou falar um oi pras meninas aqui. Principalmente porque é segunda-feira pós-mega, então as meninas devem estar alvoroçadas aqui e eu vou ler os comentários, tá bom? Então, você que tá assistindo gravado, por favor, avance um pouquinho. Você que tá no ao vivo, aguarda um pouquinho só pra eu falar com elas e a gente já retoma, né? Já começa o passo a passo. Então, eu tô lendo aqui a partir da Maria do Carmo, que tá desejando boa tarde, Célia, Elisete, Norma, Idila, oi, Thelma, tudo bom? Carmen... Linda clutch, né, Norma? Carmelina, oi! Beijo, Carmelina foi minha aluna presencialmente. Regina, Conceição, Vandeia, boa tarde. Thelma, a Regina, avisando que minha internet está horrível. Se eu ficar saindo, já está avisado. Ai, menina, tá terrível para todo mundo, viu? Vai ficar gravado assim, Idila. Já salva, compartilha e salva para ficar no esquema para você aí. Boa tarde, Márcia. Acabei de falar com você no Instagram sobre a mega artesanal. Tá vendo? Eu lembro, tá? O rosto eu lembro. Nome eu não sou muito boa, mas rosto eu lembro. Idila falou que o áudio está ótimo. A Márcia que tá ouvindo bem, tá tudo ok no áudio. O som está ótimo, então tá bom. A mega Thelma foi no sábado, eu fui ontem. Obrigada, Elisete. Lélia, boa tarde. E a Dalgisa faz tempo que eu não vejo, hein? Você tava sumida. Tá vendo? Eu lembro. Boa tarde, Maria Edneia, tudo bom? Eu não sou Fran, eu sou Priscila. Carla Barbosa ontem vivia me chamando de Fran. Eu falei, Priscila. Se a gente fosse até parecida, beleza, né? Não, a Fran adora, a Fran, minha amiga. Mas, né, não somos nem parecidas. Depois eu preciso falar com a Fran sobre isso. Bom, gente, então, já falei boa tarde para todo mundo que tá aqui. Vou começar o passo a passo aqui. E a gente já vai iniciar o tutorial. Para trabalhar com fio flat, eu utilizei agulha de 5 milímetros. Então, a gente vai agora para os materiais e para o tutorial. Então, você já pode acompanhar aí e já começar a amostra de vocês. Com licença, porque eu vou virar a câmera e aí vocês já vão ver mais detalhes da clutch, que vocês vão aprender agora no ao vivo. Você que tá gravado, no gravado. Bora lá? Com licença, eu vou virar aqui. Eu coloquei um trem no celular, gente, desse da gente segurar atrás. E eu não curti, não, pra gravar live. Não ficou legal, não. Então, vamos lá. Vou deixar ela aqui, arrumadinha, pra que vocês possam ver bem de pertinho os detalhes dela, enquanto eu ligo o ring light. Maine, vem cá. Por que, gente? O Facebook hoje me trollou, mas me deixou legal. Logou, não conseguia logar, foi assim terrível. Pega a minha... Esqueci o nome. Porta-agulhas. Preciso da fita métrica que tá dentro. Pega a fita métrica aí no zíper pra mãe. Prontinho. Abemos luz. E então tá, se vocês estão falando não precisa de microfone, eu não vou colocar, tá bom? Agora vai assim mesmo na fé. Se der problema no áudio, vocês me falem, tá bom? Obrigada, meninas.
Muito obrigada, viu? A peça tá linda, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês com maiores detalhes. Então, ela tem esse detalhe aqui em cima, que é por onde nós vamos iniciar o nosso trabalho. Tá? Então, ela tem esse outro detalhe aqui na frente, uma peça bem trabalhada também. Então, ela é trabalhada na frente dela, assim, ó, muito, muito bacana. Ela bem trabalhada. E atrás aqui, eu fiz somente ponto baixo. Pri, posso fazer toda essa frente e costas, né? Exceto essa parte aqui do envelope. Posso fazer essa frente e costas sem ser só no ponto baixo? Pode, gente, pode fazer. Aqui eu quis dar um charminho. Posso fazer toda nesse ponto aí decorado que você fez, a parte da frente aqui? Pode também. Posso fazer só ela só nesse ponto? Pode, vai dar pra vocês fazerem ela no mesmo ponto, seguindo o mesmo tutorial, as mesmas medidas, o mesmo tudo. Vocês podem mesclar esses pontos, vocês podem fazer de um ponto só, da forma que vocês quiserem, tá? A forma de fazer não vai mudar. E isso que é legal, vocês vão ter. Vocês podem ter aí a mesma clutch, no mesmo formato, mesmo tudo, e variar os pontos, né? Então, enquanto que uma você faz só nessa trama aqui que vocês vão aprender, inteira, né? Depois, quando eu descer aqui, também vocês podem fazer. Nessa trama, vocês podem simplesmente fazer como que eu fiz aqui, que eu vou passar para vocês, ou fazer inteiramente com essa trama aqui e frente e costas fazer nessa. Tanto faz, vocês que vão escolher. Belezinha? Bora lá, então? Bora lá. Já vou passar as medidas da clutch para vocês antes de ir para o tutorial, tá bom? Então, ela está aqui com 23 de largura. A altura dela aqui, total, da parte de trás dela, que essa parte que ela vira, tá? Essa parte aqui é a que dobra. Então, a parte de trás dela aqui e a frente também, 11 centímetros de altura. Contando com a ponta aqui dela, nós temos 25. Então, 25, uma peça, né, que ela vai virar um tapetinho, 25 mais 11. Calma aí, porque a minha mente não tá funcionando muito bem, não. Cadê a Irene, que não tá aqui? A Irene deve estar na Mega, né? 25, mas que dificuldade. 36, gente, não é, porque tem hora que meu cérebro não funciona. Então, ela vai ficar num tamanho total, antes da costura, de 36 centímetros, tá bem? Então, uma peça rápida. Qual a base que eu tirei para confeccionar esse tamanho aqui? Celular, tá? Eu sempre uso o celular como referência. Por quê? Porque se couber o celular e ainda sobrar espaço aqui, então, eu posso colocar um batom, posso colocar uma chave, posso colocar outros itens aqui dentro. Então, eu sempre uso a referência, assim, o celular. No mínimo, o tamanho de um celular. Só que detalhe, tá? Celulares têm, ó, tamanhos diferentes. Esse meu aqui que você tá fazendo a live, ele é maior que esse aqui. Então, tem tamanhos diferentes também, tá bom? Pronto. Falado aqui do fio, passadas as medidas, vamos falar do fio flat. Ele é um novelo com 180 metros, ele tem 100 gramas, tex de 556, ele é 70% poliéster, 70% poliéster, 30 viscose, ele tem uma malha de rendimento na agulha de tricô número 7, de 30 por 90 centímetros, e as indicações de agulha de tricô vão de 5 a 7, e de crochê de 3 a 5. E essa cor aqui é a cor 8134. A cartela de cores do fio flat, ela tem 12 cores disponíveis para você escolher. Já deixei o link do Bazar Horizonte para vocês checarem aqui depois da live todas as cores disponíveis do fio flat, tá bom? Então, com um novelo, que tá em média de R$20 esse novelo, você vai fazer aí 2 clutches, que você pode vender a no mínimo, vender barato, R$60. Vender barato, R$60. Então, olha o custo aí que você tem. Isso no mínimo, tá, gente? Eu tô falando que isso aqui vale mais, tá? Sobre o fio flat. Como que é esse fio, gente? Que eu nunca vi na vida, tenho curiosidade pra saber. Ele parece um feltro. Ele lembra um feltro, tá? Mas ele não desmancha. Ele não... Deixa eu soltar ele aqui. Não rasga, ele não estoura, ó. Tô com um pedacinho aqui que eu cortei que sobrou,
Ó, então, ele é assim, desse jeitinho, vocês estão vendo, ó. Vou tirar tudo daqui, porque a câmera às vezes vai focar em outro lugar que não é pra ela focar. Ó. Então, ele é assim, parece, ele lembra um fio. E, ó, tô esticando aqui pra vocês verem, tá? É claro que se eu pegar aqui, fizer isso aqui, ó, ele vai rasgar, obviamente, tá? Ó. Mas aqui, porque aqui ele já tava aberto, lembra? Vocês viram que tava rasgadinho? Ó. Gente, eu tô puxando, ó. Agora soltou. Mas olha a força que eu fiz. Então, ele tem resistência, sim, tá? Ó. Opa! Vocês verem a força que eu fiz. Qualquer fio arrebenta, tá? Mas ele é um fio resistente, sim. E eu gostei muito disso, justamente por conta dessa resistência dele, tá? Qualquer fio arrebenta, tá? Básico. Bora lá, então? Vamos começar. Agulha 5 milímetros para usar com esse fio. Eu usei uma agulha de 5 milímetros porque pra minha tensão de ponto, pra minha forma de tecer, ele ficou com os pontos bem fechadinhos, ó. Bem fechadinhos, todos. Opa, agora eu baixei demais a câmera aqui. Todos os pontos, tá? Exceto o ponto baixo. É que eu soltei a mão mesmo, gente. Mas, ó, os pontos bem fechadinhos. Então, ele fica bem fechadinho pro meu ponto na agulha de 5 milímetros. Para iniciar, nós vamos começar com um anel mágico. Faz uma correntinha, fechou, tá pronto o anel. Eu vou fazer aqui 3... Peraí, gente, dá um zoom aqui. Eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, vamos lá, anel mágico, e agora vamos fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Temos 3 pontos baixos. Pode fechar. E agora, nós vamos iniciar um padrão de aumentos. Então, vou fazer uma correntinha para subir, não é meu aumento. Vira o trabalho. No avesso, você tem 3 buraquinhos aqui. 1, 2 e 3. Nesse primeiro, você vai fazer um ponto baixo. O aumento é essa correntinha aqui, ó. Faz uma correntinha. No próximo ponto, que é o segundo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo no mesmo ponto da base. Então, ponto baixo no primeiro ponto, corrente de espaço, que é o aumento, vai aqui nesse ponto do centro fazer ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo no mesmo ponto, corrente de espaço, que é o aumento, e aí no último ponto aqui à sua frente, você vai fazer um ponto baixo. Corrente para subir a carreira, vira. Nesse primeiríssimo ponto, você vai fazer um baixo. Vai fazer o aumento, que é a corrente. E aí, você tem, entre esses 2 pontos baixos aqui, esse e esse, você tem uma corrente de espaço. E nessa corrente de espaço, você vai fazer um baixo. Temos um baixo à nossa frente, corrente de espaço. E aí, nessas 2 correntinhas aqui, você vai fazer um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo no mesmo espaço. A minha frente é um baixo, então, eu faço uma corrente. Aonde é corrente aqui na carreira anterior, eu vou colocar um baixo nessa corrente.
corrente de espaço, que é o aumento, e tenho aqui o último ponto, sempre olhem, tem um Vzinho aqui. E tem um buraquinho aqui, é ponto, e aí a gente trabalha, faz um ponto baixo nele. Corrente de espaço, vira a carreira, e aí vamos seguir fazendo esses aumentos que fizemos agora. Então, nós sempre vamos iniciar no primeiríssimo ponto, fazendo um ponto baixo, uma corrente de espaço, aí eu tenho o espaço aqui da carreira anterior, eu vou fazer um baixo. E aí, qual que é o padrão? Na carreira anterior, se você tem um baixo, você vai fazer uma corrente nessa. Se você tem uma corrente na carreira anterior, você vai colocar um baixo nela. É só isso. Então, ó, corrente, baixo, desse jeitinho aqui, ó. Corrente de espaço, porque eu tenho um ponto baixo aqui. No espaço, repito, um ponto baixo, duas correntes. No mesmo espaço, faço mais um baixo. Então, aqui é baixo, corrente. Na carreira anterior é corrente, eu coloco um ponto baixo. Faço mais uma corrente, porque eu tenho um ponto baixo aqui. E aqui eu tenho um espaço de correntes, ó, entre os dois últimos pontos. Então, ponto baixo, corrente, ponto baixo. Nesse espaço, faço um baixo. Faço uma corrente, que é o meu aumento, e aqui no final da carreira tem um ponto, eu faço um baixo. Olha que padrão fácil, gente. Caso vocês fiquem com dúvidas, vocês podem contar a quantidade de pontos que vocês têm para cada lado, tá? E o que que nós temos que ter aqui? Um triângulo. Essa base aqui, ela tem que ficar reta. Ela não pode subir, ela não pode inclinar. Se ela tiver fazendo isso aqui, mais ou menos, ó, nesse formato subindo, porque você não tá fazendo esse aumento. Ela tem sempre que ficar reta, dessa forma aqui. Vou fazer mais uma carreira com vocês, então, ó, corrente, vira, primeiríssimo ponto baixo aqui, ponto baixo. Próxima que é corrente, que é o meu espaço, é o meu aumento. E aí, eu tenho, entre esses dois pontos baixos, eu tenho uma corrente de espaço aqui, ó. Então, aonde é espaço, eu faço baixo. Aonde é baixo, eu faço corrente. Esse é o padrão. Então, aonde é corrente, eu faço um baixo. Aonde é baixo, corrente. E segue dessa forma. E nesse espaço do meio, sempre ponto baixo, duas correntes, e mais um ponto baixo no mesmo ponto. Corrente, porque aqui é ponto baixo, no próximo aqui eu faço um baixo. Sempre desse jeito, gente. Então, vocês podem contar os pontos para ver se não estão esquecendo nenhum ponto. E atenção sempre nesse último ponto aqui. E por que que eu tô pegando a atenção de vocês nisso, tá? Porque às vezes a gente fez na corrente aqui e acha que é o último ponto, e não é, tá? Então, inclina o trabalho para você e você vai ver aqui, ó, a quantidade de pontos que você tem. Então, dessa forma, ó, aqui é espaço, então, baixo, corrente, que é o aumento, e aqui, ó, é um baixo, então, coloca um baixo. E aí, ele vai ficar, ó, dessa forma aqui que vocês estão vendo, ó. Então, ele fica reto aqui embaixo, porque como que a gente sabe que aqui ele não vai formar tanto, tá? Mas quando a gente não põe aumentos, ele fica assim, ó, ele sobe, tá vendo? E ele não pode subir. Tá subindo é porque você não tá fazendo os aumentos, ele tem que ficar assim, ó, um triângulo perfeito. Essas ondulações aqui é normal, porque é do ponto que nós estamos fazendo. Então, vai ter essas ondulações. Mas você vê que a base, ela tá reta, ela não tá subindo. Então, se não tiver subindo, é porque tá perfeito o teu padrão.
Tudo bem? Alguma dúvida até aqui com relação a esse ponto? Comentem aí pra mim. Eu vou fazer aqui mais uma carreirinha. Só para aumentar aqui, porque eu vou fazer uma amostra de pontos aqui com vocês e uma amostra da peça, não vou fazer a peça toda. Então, por conta disso, eu vou correr aqui. Olha como é que é fácil. Toma só muito cuidado, que às vezes se o ponto estiver aberto igual esse meu tá aqui, você pode acabar fazendo um ponto no lugar errado, tá? Então, só atenção aonde vocês estão colocando os pontos. Mas sempre finaliza com uma corrente, que é o aumento, e um ponto baixo. Pri, sempre vai ter esses aumentos no início e final da carreira? Sim, precisamos desses aumentos, porque é esse aumento que vai fazer com que a nossa peça cresça para as laterais e cresça para a ponta aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar esse padrão, lembra que eu falei para vocês? Até que vocês tenham, no mínimo, o tamanho do celular aqui, que vocês estão vendo, ó. Então, no mínimo, o tamanho do celular. Ó. E por que no mínimo o tamanho do celular? Como eu expliquei no início da live, no início da aula. Porque, pelo menos, no mínimo, para caber o celular, o seu aparelho de celular, né? Então, façam aí, na média, no mínimo, 20 centímetros. Então, vocês vão continuar esses aumentos até ir, por exemplo, no mínimo 20 centímetros, que aí eu tenho certeza que cabe qualquer aparelho de celular. Então, é só continuar os aumentos até a medida que vocês querem. Se vocês quiserem, por exemplo, desse daqui, fazer só um porta-cartão, maravilha, gente. Vocês vão pegar aí um porta-cartão, que eu não tenho nenhum aqui. Eu não tenho nada aqui como exemplo. Vou pegar esse celular antigo aqui, ó. Pronto, ó. Vamos supor que esse aqui é um cartão, vai, ó. Vamos supor que isso é cartão. Nós vamos fazer até que vocês atinjam a largura aí do tamanho do cartão, né? O cartão vai ficar deitado, então, no mínimo, a largura do cartão, para ele entrar tranquilamente. Caso vocês queiram, por exemplo, fazer aí um porta-cartão. Que é muito legal a ideia também, no fio flat vai render super. Você vai fazer várias peças, várias. Né? São 180 metros, é muito metro. Então, dá pra fazer bastante aí, tá? Então, o cartão, se eu não me engano, ele tem quase 10 centímetros, mais ou menos 8 a 10 centímetros. Então, vocês vão fazer aumentos até que vocês tenham aí um pouquinho mais, né? Não faz na régua, porque senão fica apertado pra colocar e tirar. Então, assim, o mínimo é aqui esse destino. Então, se você vai fazer um porta-cartão, o mínimo de aumento, que é tipo assim, a sua referência, vai ser a largura dele, tá bem? Isso no mínimo. Você faz maior, tá bom? Obrigada a você, Regina, pela presença. Mais uma carreirinha aqui, então, só para pegar esse ponto. Corrente para subir, virou. Primeiro ponto aqui, ponto baixo. Corrente de espaço, que é o aumento. O próximo ponto à minha frente é corrente. Em cada corrente, eu vou fazer um ponto baixo. E sobre cada ponto baixo, eu vou fazer uma corrente. E segue assim. Gente, deixa só eu chamar aqui, porque chegou... Ô, Maíne! Atende lá o portão. Gente, é impressionante, né? O povo tem o dia inteiro pra vir. Aí vem entregar as coisas na hora da live. É impressionante. E assim, eu trabalho em casa, meu filho trabalha em casa, ele tá em reunião e eu tô em live, e não tem quem possa pegar. É lindo! Finalizando a carreira... Ah, não, foi meu filho que foi buscar. Finalizando a carreira, então, uma corrente de espaço e, no último ponto, um ponto baixo, tá? Perfeito. Ok, então, daqui agora vocês entenderam, vocês vão trabalhar até que vocês atinjam o tamanho que vocês precisam da largura aí da peça de vocês. A minha aqui ficou, ó, eu fiz esses aumentos até atingir 22 centímetros, né? Deixa eu ver aqui, certinho. Até eu ter aqui, ó, 22 centímetros. Por quê? Porque agora nós vamos fazer uma carreirinha. E nessa carreira aqui,
vocês podem, se vocês quiserem, colocar algum ponto decorativo. Vou fazer uma carreira de fechamento de pontos, vamos dizer assim. Vocês podem fazer ponto caranguejo, ponto cianinha, ponto picô, o ponto que vocês quiserem para acabamento. Eu optei apenas em fazer um ponto baixo. Então, uma corrente para subir, virou. Agora, para cada ponto à minha frente, eu vou fazer um baixo. Então, ponto baixo sobre ponto baixo nas correntes. Então, um ponto baixo para cada ponto à minha frente e segue até o final da carreira, dessa forma aqui. Aliás, não segue até o final da carreira, não. Tem o bico ali que nós vamos fazer. Então, eu vou tecer com vocês até o bico e aí sim, depois, até o final da carreira. Ó, cheguei no bico aqui. Então, aonde é ponto alto, ponto baixo no bico, eu fiz um ponto baixo. Aqui, vocês podem fazer um teste. Com, no mínimo, 2 pontos baixos ou 3. Vocês podem ver o que vocês acham que fica mais bonito, tá bom? Eu coloquei na minha peça original apenas 2 pontos baixos, mas vocês podem pôr 2 ou 3 e ver aí o que vocês acham mais bonito. 3 pontos vai deixar um pouquinho mais bicudinho, eu acho, na minha opinião, ou mais arredondado também, mais arredondado, ó. 2, eu deixei mais bicudinho, tá vendo? Ó. Não sei se dá pra ver. Depois eu mostro pra vocês. Então, aí vocês podem escolher. Agora sim, segue ponto sobre ponto baixo e corrente até o final da carreira. Alguma dúvida até aqui? Lourdinha tá por aí. Oi, Lourdinha, boa tarde, bem-vinda. É Maura aí também. Ai, que linda, minhas amigas aí, tudo na live. Que linda, obrigada pela presença, obrigada por aparecer aqui. E aí, no último ponto aqui, ponto baixo. Pronto. Já fiz aqui, então, a parte da frente da clutch. Ó, parte da frente. E agora, nós vamos fazer a parte de trás. Essa peça, quando a gente faz o ponto baixo, ela passa a ter frente e costas do ponto. Até fazer, não. Por quê? Porque ele é o mesmo ponto que é na frente, ele é atrás, então ele não tem efeito. O que muda é que a carreirinha de ponto baixo, ó, que aí nós temos o avesso do ponto e o direito, tá bem? Nós já vamos agora para as costas da nossa clutch. Como eu falei para vocês, vocês podem manter esse padrão de pontos. Esse padrão de pontos, vamos lá. Aqui eu sugiro que vocês façam apenas, no mínimo, uma base de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bem? Na sequência, aí sim, vocês podem trabalhar algum ponto de efeito, tá? Que pode ser esse ponto de efeito que eu falo, pode ser qualquer um que tenha aqui na clutch, tá? Eu já vou chegar nessa etapa com vocês, vamos devagar. Então, a próxima carreira, nós vamos fazer ponto baixo para cada espaço aqui à nossa frente. Nesse primeiro, eu vou colocar 2, ou seja, eu já tinha feito, ó, um ponto baixo aqui, eu vou fazer mais um. É aumento, Pri? Não, é apenas para eu fazer a curvinha, tá? E agora, para cada carreira que eu tenho aqui na lateral, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui é uma carreira, que é outra, outra, e assim, nós preenchemos para cada carreira um ponto baixo. Lembra que eu tenho agora a frente do ponto, né? Que é essa parte aqui. Eu tô escondendo o fio, aí o fio vem aqui pra frente. Ó, chegando aqui ao final, eu tenho essa carreira aqui e eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho 2 carreiras, tá?
E, ó, aqui agora termino com um ponto baixo. Não precisa fazer a curvinha dele aqui, porque aqui não tem essa necessidade. Agora sim, feito, nós vamos trabalhar a parte das costas da clutch. Nessa etapa, eu fiz um detalhezinho aqui para ela virar, ou seja, vocês estão vendo que tem uma laçada para fora, ó. Então, nós vamos trabalhar essa laçada aqui. A depender da quantidade de carreiras que você fez, ela pode dar certo no seguinte, vamos lá. Eu virei aqui, uma correntinha para virar, virei. Se o meu ponto baixo estivesse para cá, que é o avesso aqui, mas se ele estivesse aqui, bastava eu pegar só nessa laçada de trás para dar esse efeito, ó, tá? Só que no meu caso, essa carreira, ela ficou no avesso do meu ponto baixo. Então, o que que eu faço aqui? Eu vou trabalhar na laçada, mas eu vou trabalhar nessa aqui, ó, nessa laçada aqui, ó, que é da frente. Então, para cada laçada dessa da frente, eu vou fazer um baixo, ó. Tá vendo, ó? Tô com duas laçadas aqui, ó, tem uma aqui e outra aqui, faço um baixo, ó. Aqui, ó, tenho duas laçadas, eu vou pegar essa aqui e faço um baixo. E vou seguir assim até o final. E aí, ele começa, ó, a dar o efeito aqui pro lado direito. Aí tá, meu fio aqui tá enroscando na mesa. E agora é só seguir, tá bom? E aí, meninas, tá fácil o tutorial? Tá complicadinho? Fala aí pra mim o que vocês estão achando aí. Se a explicação tá... Vocês não estão entendendo nada? A professora hoje não tá legal? A Maura escreveu aqui, nós é que temos que agradecer sua disposição depois de um dia puxado ontem e nos ensinar. Maura, você sabe que eu amo ensinar, então eu acho que mesmo quando eu tô cansado, que não, assim, hoje de manhã eu tava bem cansadinha, mas agora eu já tô melhor. Mas eu amo ensinar, cara, então às vezes eu tô tão cansada e alguém pede um auxílio lá no Instagram, por exemplo, eu não tenho como dizer não, mas eu mando aquele podcast, né? E a Maura já conhece, mas ajuda. Ó, chegando ao final, então, tá? Aqui vocês podem olhar, ver se vocês querem trabalhar esse último ponto ou não, porque às vezes ele fica um pouquinho para fora. Vocês podem trabalhar ou não, ver aí como é que tá a questão de vocês. Virou carreira, nós já vamos iniciar as costas mesmo, porque essa parte aqui, ela fica aqui na parte de cima da clutch, ó. Essa parte que nós acabamos de fazer é essa parte de cima. Agora, nós descemos as costas. E como eu falei para vocês, as costas vocês podem fazer em qualquer ponto. Então, se vocês quiserem continuar nesse ponto aqui, vocês apenas contem quantos pontos vocês têm para ver se vai dar o padrão, né? De ponto baixo, corrente, ponto baixo, corrente, ponto baixo, corrente. E aí, vocês podem formar o padrão. Na volta, vocês vão fazer a mesma coisa. Aonde é ponto baixo, vocês vão fazer corrente, e aonde é corrente, vocês vão fazer um ponto baixo. Apenas isso. Vocês vão manter o que foi feito. Caso vocês queiram fazer esse ponto aqui, aguenta aí que eu já vou chegar nessa etapa com vocês, tá? Vamos lá. Corrente para virar, virou. O meu tutorial aqui é ponto baixo nas costas. Por que por isso você fez ponto baixo? É mais rápido, gente. Porque ponto baixo você não precisa pensar muito para fazer nem calcular, você só vai. Então, ó, para cada ponto, à frente aqui, faça um baixo. Eu vou até devagar, agora o pessoal fala que às vezes eu vou muito rápido, mas é ponto baixo, ó. Soltar o fio. Aí vai. Ponto baixo. Até o final. E vamos seguindo. Atenção sempre no último ponto. Para não dar diminuição.
E aí, agora, é só seguir pelo tamanho mínimo, isso no mínimo, essa ponta aqui. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. No mínimo, então, 7 carreiras aqui que a gente tece nas costas, tá? Vocês aí vão fazer na medida que vocês estão trabalhando. Eu vou acelerar esse processo aqui, porque eu não trouxe tutorial reduzido. Então, vamos embora correr. É bom que nessa etapa eu consigo ler um pouquinho os comentários para vocês. Alguém fala aí para mim que horas são, por favor? Para eu não me perder na hora aqui e não passar a hora. Que eu vou seguir rapidão, tá? Vou correr. H 1h51. Bom, eu entrei 1h11, então eu tenho 20 minutinhos. Espero que não tenha ninguém para entrar na live agora. Às 16. Obrigada, Thelma. Não, gente, eu fui entrar pelo outro celular e ele deslogou, sabe? E aí eu tava tentando logar, ele não aceitava, ele não aceitava, ele não aceitava. Mesmo eu fazendo a autorização, né? Que é aquela etapa lá de 2 fatores, colocando senha, um monte de coisa. Aí, quando eu finalmente consegui entrar, eu não consegui acesso pra página. E se eu não consigo acesso, eu não faço live aqui. E aí, não consegui acesso, não consegui acesso. Aí, a mesma coisa, sai do celular, entra, faz isso, faz aquilo. Porque eu não entro muito no Facebook com esse aparelho aqui, né, da live. Então, é um pouco complicado para eu trabalhar, assim, né? Para trabalhar, não, perdão. É um pouco complicado porque eu não fico entrando. Então, como eu uso exclusivo para trabalho, ele é para trabalho. Aí, quando eu fui entrar, cadê que eu consegui logar? Aí, quando eu consegui logar, cadê o convite? Aí, quando eu consegui logar com o convite, a página fecha do nada, me desloga novamente e eu tentando entrar de novo. Aí, acho que o Facebook tá achando que eu tô com meu nariz de palhaço hoje, né? Olha como você vai fazendo rapidinho, gente. Então, acaba que o ponto baixo, ó, ele deixa mais abertinho mesmo. Mas eu tô com a mão bem frouxa hoje. Até porque eu tô correndo aqui, né? Então, acaba ficando com a mão bem frouxa. E vamos lá. Boa tarde, Helena. Tudo bom? Bem-vinda. Aparecida, Maura, obrigada pelo horário aí. Eu só tinha visto a Thelma, tô sem óculos. Deu óculos, Pri, tá ali no sofá. Você não usa? Não. É porque aquele óculos, gente, ele é de... Como é que fala? Que ela falou que era o óculos, meia distância. Então, ele não me serve para usar para andar pela casa, por exemplo, para eu lavar uma louça. É só para trabalhar mesmo. Então, acaba que eu só lembro dele quando eu vou pro sofá ali fazer alguma peça. É, o sofá que usa, Thelma. Porque ele, assim, na verdade, eu tenho astigmatismo e dificuldade para ler, para ver de perto, né? Para ler essas coisas. E aí eu teria que usar um multifocal. Só que eu tentei, o multifocal eu não me adaptei, me deixou com muita tontura, não rolou. Aí a gente fez um exame mais aprofundado ali, conversamos bastante para entender ali as minhas necessidades, porque o óculos ele tem que se adaptar às minhas necessidades, né? E aí optamos por fazer esse meia distância. Mas o certo era usar um multifocal para astigmatismo e ir para perto. Mas eu não me adaptei. Ai, Maura, não duvide, viu? Deixa eu contar quantas carreiras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, passei. Passei não, ó. Deixa eu virar aqui. Então, aqui falta, eu fiz essa carreira aqui, é a de cima. Lembra que eu falei, ó, nós fazemos a parte de cima. Aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, eu vou fazer mais 2 carreirinhas 8, 9, por conta da ponta do envelope aqui, vamos dizer. Então, seguimos aqui.
Deixa eu tirar do zoom pra não ficar tão perto pra vocês, ó. Já dá uma melhorada, porque senão vocês não estão enxergando nada daqui a pouco, né? Então, Thelma, o certo era assim, né? Eu usar para os dois. Porém, ela ali no exame, a minha dificuldade maior é para perto. Para longe não é tanto assim. E realmente, para longe, eu não tenho assim tanta dificuldade. Às vezes eu não enxergo direito, assim, tipo assim, não vejo uma pessoa passar do meu lado. Às vezes passa uma pessoa conhecida do meu lado, aí a pessoa fala, ah, você é metida, passei do seu lado, você nem olhando minha cara. É, assim, eu não vejo, mas eu acho que isso aí é foco, né? Porque às vezes eu tô focada em alguma coisa, prestando atenção em outra coisa e não presto atenção em outras. E aí eu não vejo alguém do meu lado, alguém passar. É assim, né? Vamos levando, mas na verdade é problema de visão mesmo. Ah, se eu contar o que esses meus problemas de visão já me aconteceram nessa vida. Sabe aqueles memes que passam em vídeo assim, que, nossa, ai, que gatinho bonitinho, não sei o que, vai ver um saco de lixo? Então, é quase isso. Vamos ver aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vocês vão fazer sempre isso, ó. Vocês vão dar uma dobradinha, posicionar bem aqui certinho, tá? E vamos fazer. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo da clutch. E ela tem a mesma estrutura, tá? Então, nós temos a laçadinha aqui e nós temos a laçadinha aqui, tá? Ó. E a clutch, essa minha aqui, ela tá no mesmo tamanho, tá bom? Não tá mais maior, não. Mas caso vocês queiram fazer pra ficar assim, ó, maiorzinho, só vocês descerem a carreira, tá? Então, só descer a carreira um pouquinho mais. Se vocês quiserem ela desse jeitinho aqui, tá? Vamos ver a carreira que eu tô. Vira. Ó, aqui eu vou fazer mais uma de ponto baixo, pra eu não ter o mesmo trabalho que eu tive ali em cima de pegar essa laçada daqui, ó. Então, essa parte me dá essa liberdade aqui. Então, eu viro, ó. E vou fazendo aqui. Eu posso fazer mais uma. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer o fundinho aqui da clutch. Então, ó, direito, direito aqui. E aí, como que eu faço daqui? Para cada ponta minha frente, eu vou pegar na laçada de trás e vou fazer um baixo. Dá um zoom agora. Então, ó, para a parte aqui, ó, sempre na laçada aqui, pra essa basezinha aqui ficar do jeito que a gente quer. Então, só pegar aqui, ó, desse jeitinho. A minha clutch, eu fiz com 2 carreiras de base aqui do fundo da bolsa da clutch. Vocês podem fazer só com uma carreira só se vocês quiserem. Eu fiz com 2 pra eu ter ela um pouquinho mesmo, quase nada de largura, tá? Ó, então, fiz aqui a primeira parte do fundo. Mais uma, como eu falei, eu fiz 2. Então, ponto sobre ponto. Gente, eu sempre pego no primeiríssimo ponto, no ponto baixo, tá? Sempre, sempre. Porque aí eu não tenho diminuição. Posso contar a quantidade de pontos que ela tem sempre a mesma. Então, sempre trabalhando no primeiríssimo ponto. E aqui eu tenho 2, finalizo. Corrente, viro. Agora, o que que eu vou fazer? Direito, e aqui também tem que ficar no direito. Então, na laçada de trás, ponto baixo, no primeiríssimo ponto, tá? Laçada de trás, ponto baixo. Laçada de trás, ponto baixo. E vai seguir até o final da carreira. E aqui você já faz, ó, já começa a formar, você começa a ver.
Pessoal falando aí que parou de lavar a louça? Por quê, ô Lourdes? Não entendi. Pessoal falando aí do multifocal, do que não enxerga direito. Chegando ao final da carreira, então, ó, nós já temos... Tirar o zoom agora. Então, nós já temos aqui, né, parte da frente, as costas aqui da peça e o fundo, e já a primeira carreira da frente, tá? Então, o fundo fica assim, ó. Qual que é a diferença? Você tem uma largura um pouquinho maior aqui no fundo da bolsa para aguentar ali, para você colocar uma coisa a mais. Se eu quiser fazer com 3, 4 carreiras, pode fazer também. Mas você tem que se atentar que aqui em cima também tem que ter. Então, ou seja, o que você fez aqui em cima, aqui embaixo, você teria que ter feito em cima, tá? Então, já planejem o projeto de vocês exatamente da forma que vocês querem, tá bom? O padrão agora de pontos que nós vamos iniciar é esse padrão aqui, tá? Então, vamos lá. O certo é contar esses pontos, para ver se você tem a quantidade para fazer o ponto certinho. Esse padrão, gente, eu vou contar aqui porque eu não decorei, ele precisa ter... Peraí que eu vou contar. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 e 33. Ele tem que ter número ímpar. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bom, é ímpar. Vamos ver se dá certo. Duas correntinhas para subir, esse padrão. Vira, laçada na agulha. Primeiro ponto, não é o primeiríssimo, tá? É o primeiro, aqui, ó. Primeiríssimo. Ó, primeiríssimo e o primeiro. Laçada na agulha. Laçada. Esse aqui não trabalha, porque é o ponto da correntinha, então, vai para o próximo. E faz um meio ponto alto. No próximo ponto, um baixíssimo. No próximo, meio. No seguinte, baixíssimo. No próximo, meio. No seguinte, baixíssimo. Próximo, meio. No seguinte, baixíssimo. E vai seguir assim até o final da carreira. Então, meio e baixíssimo. Meio e baixíssimo. E meio. Ó, então, ele tinha que estar em número par. Porque o correto é eu finalizar essa carreira no meio. Só que ele terminou aqui em ímpar. Então, para dar o padrão certinho desses pontos aqui, tem que ser em número par. Então, aqui, o que eu vou fazer? Porque daí eu termino no meio ponto alto, eu tenho uma altura legal para iniciar a próxima carreira. Porém, se acontecer igual o meu, que terminou em ímpar, ou seja, aqui é um baixíssimo, não tem problema. Faz o baixíssimo, sobe as duas correntes, vira o teu padrão. E o que nós vamos ter agora? Estão vendo essas laçadas aqui, ó? Laçada, laçada, laçada. E entre as laçadas, você tem um ponto aqui, ó. Ou seja, aonde tem laçada é meio, e esses aqui, entre as laçadas, é o baixíssimo, tá? Então, aonde é meio, aonde você tem essa laçada, você vai fazer um baixíssimo. No próximo, laça, e aonde é baixíssimo, você vai fazer um meio. Laçada é meio, você faz o baixíssimo. E aonde
tem esse ponto aqui entre os pontos, que é o baixíssimo, você vai fazer o meio. Então, aonde é meio, baixíssimo. E entre essas laçadas, você faz um meio em cima do baixíssimo. E aí, só seguir assim até o final da carreira. Para cada meio, um baixíssimo, e para cada baixíssimo, um meio. Difícil esse padrão, gente? Vai ficar gravada a live. Não, estou usando, Adriana, o fio flat. Vou fazer mais uma carreira desse padrão, para ficar firme com vocês. Então, ó, finalizando aqui, ó, aqui é meio, então, eu faço um baixíssimo. E aqui são as correntinhas, eu faço um meio. Perceba que eu tenho duas correntinhas, eu não peguei na correntinha de cima, eu peguei na de baixo. Por quê? Porque essa carreira eu estou finalizando aqui no baixíssimo, lembra? Então, para não ficar um lado maior que o outro, em altura de ponto, eu faço dessa forma. Pego nessa primeira correntinha, que é a correntinha da base. Certo? Não quer desligar. Aí, vamos subir para a próxima carreira, duas correntinhas, vira o trabalho. Já percebe, ó, que eu já laço. Por quê? Porque eu já bati o olho aqui e já vi. Aqui é onde eu subi os pontos, né? Subi as correntinhas. Então, ele tem esse efeito aqui de meio ponto, porque eu terminei aqui com meio ponto, e aqui eu tenho meio ponto. Então, tá vendo aqui, ó, que tem um buraquinho? Nesse buraquinho, eu vou fazer o meio. Então, para cada meio, né, seria baixíssimo, porém, esse aqui eu não trabalho, porque é os pontos da correntinha. Então, o primeiro ponto à minha frente é um baixíssimo. No baixíssimo, eu sempre vou fazer o meio ponto alto. Tá? Então, é só perceber o padrão. Quando a gente termina esse padrão certinho, aí a gente não precisa prestar tanta atenção, mas como o meu não terminou, então a gente tem que prestar atenção cada vez que vai iniciar a carreira. Se o primeiro ponto à nossa frente, que não é esse aqui, é o próximo, se ele é baixíssimo. Se for baixíssimo, você vai colocar meio. Se for meio aqui, você vai colocar o baixíssimo, tá? Então, a minha frente aqui é o meio, baixíssimo. O próximo é baixíssimo, então, eu faço um meio ponto. E continua trabalhando esse padrão até o final da carreira. Para você que está no ao vivo, esse padrão ficou confuso? Vocês querem que eu explique mais uma vez? Ou essa explicação já deu para pegar como faz esse ponto aqui? Eu já usei esse ponto em diversos trabalhos. E quem esteve na Mega ontem, viu que eu estava com uma pochete. E essa pochete, digamos assim... Ah, não vou contar nada, não. Surprise, surprise. Ó, terminei aqui, eu tenho 2 pontos, tá vendo, ó? Terminei aqui com 2 pontos. E o meu padrão aqui, ó, eu terminei no baixíssimo, tá? Ó. Lembra? Meio, eu faço baixíssimo. Então, meu próximo ponto aqui é um meio. E o último ponto aqui é um baixíssimo. Ou seja, tá? Eu sempre, em uma carreira, vou iniciar com um meio e vou terminar com um baixíssimo. E nesse caso aqui, como ele deu, né, esse número ímpar, que não era para ter ficado do padrão, então sempre vou ter essa diferença, nunca vou começar uma carreira igual a outra, tá? Essa é a única atenção. Nesse caso, ó, sobe 2 correntinhas, vai virar. Sempre observa o ponto. Então, nessa carreira aqui, eu tenho um meia, e o meia eu faço baixíssimo. Só isso, gente, é só prestar atenção aí, caso tenha dado número ímpar. Quando não dá número ímpar, quando dá o par,
a gente sempre inicia com meio e finaliza com meio. Então, fica mais fácil. Pronto. Agora, é o quê? É subir a carreira. Eu subi até essa carreira aqui, ó. Eu deixei uma carreirinha de ponto baixo, tá? Ó, deixei uma de ponto baixo. Então, eu fui fazendo até alcançar essa carreira aqui de ponto baixo. Porque eu deixei uma para ela não ficar no mesmo tamanho quando eu fosse fechar aqui, não ter nenhum problema. Então, eu apenas fiz aqui, ó, até essa carreira aqui na segunda... Primeira, segunda, eu parei na terceira carreira de ponto baixo. Então, vocês vão seguir até mais ou menos esse tamanho, tá bom? E aqui, ó, praticamente tá pronta. Só eu terminar aqui. Aqui dá uma carteirinha, assim, pra cartão, tranquila, ó. Vou medir o tamanho que essa aqui ficou. Ó, ficou com 13 centímetros. Medir as costas aqui, fica mais fácil. E de costas aqui, ó, 9 centímetros. Ficou com 8 centímetros o tamanho dessa carteira aqui, então cabe um cartãozinho aqui tranquilamente, tá certo? Então, aqui nós temos o fundinho, ó, perfeito. Pra costurar, gente, eu apenas vou mostrar aqui pra vocês, na peça grande aqui, no avesso, tá? No avesso, eu fiz, no avesso, deixa eu ver aqui. Não, no avesso não, vamos lá. Como que eu fiz a costura, então? Deixei a peça exatamente dessa forma que vocês estão vendo, ou seja, no direito dela. Com uma agulha de tapeceiro, eu peguei o fio flat e vim juntando. Então, vim fazendo, ó, zigue-zague assim, ó. Então, coloquei o fio aqui, daqui eu vim pra cá, depois eu vim pra cá, depois eu vim pra cá, vim fazendo assim a cada carreira, pegando as carreiras aqui de forma unida, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui uma agulha pra mostrar pra vocês, ó. Então, de que forma que eu fiz? Vamos supor que eu estivesse com o fio aqui, tá? Então, juntei aqui no fundo, bem na ponta, assim, ó, bem na lateral mesmo, tá? Essa parte aqui eu sempre passo 2 vezes pra deixar bem reforçado. Então, inicio aqui, passo o fio, pronto. Volta aqui, ó, costuro de novo e venho fazendo aqui, ó, sempre por baixo, tá? Ó, passa aqui, aí daqui vai sair o fio, vem pra cá, ó, desse jeito que eu fui fazendo até chegar lá na, ó, primeira, segunda, na terceira carreira aqui, ó. Sempre fazendo esse zigue-zague, eu não faço por cima, tá? E aí, o efeito que ele fica é esse aqui que vocês estão vendo, ó. É essa costura que ele fica, ó, o fiozinho aqui da costura, ó. Fica assim. Fiz isso nas 2 laterais. E como eu falei pra vocês, pra fechamento, vocês podem colocar botão imantado, vocês podem, por exemplo, se vocês fizerem um pouquinho assim, ó, desse jeitinho aqui, ou seja, essa parte do envelope um pouquinho mais pra cima, só que isso aí vocês vão ter que fazer a conta no projeto de vocês, né? Então, vocês deixam um pouquinho pra cima assim, vocês podem fazer uma alcinha pra colocar um botão, então, fazer um cordão de correntinhas aqui. Quando vocês estiverem na carreira de ponto baixo, vocês podem fazer o cordão de correntinhas aqui mesmo, e continua a carreira de ponto baixo. Pra prender o botão, o velcro, pode colocar também o velcro. Como eu falei também no início da live, vocês podem deixar o botão imantado aqui em cima também, porque daí não fica, ó, no celular. Então, aqui, ó, o meu celular, ele tá aqui, ó. Então, sobrou 1, 2, 3 carreiras. Faz aqui, ó, então dá pra vocês colocarem o imantado aqui tranquilamente. Ah, mais uma coisa. Pra finalizar aqui esse padrão, eu fiz uma carreirinha de ponto baixo. Só isso, tá? Então, se vocês quiserem colocar aqui qualquer ponto decorativo, também pode, mas eu sempre opto aqui em fazer em ponto baixo mesmo. E aí, pode colocar o botão imantado aqui, o outro aqui, e aí, quando você fechar sua clutch, você fecha aqui por cima e tá pronto, ó. Tá? Aqui vai ficar um pouco abertinho também, mas geralmente a gente põe ou no punho, né, ou a gente acaba segurando como uma carteira de mão mesmo, tá?
E é isso, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida? Porque eu provavelmente passei da hora da live, né? Que horas são, gente? Alguém me fala aí, porque o celular aqui do meu filho não quer nem mostrar a hora. Ah, não, eu tô com o celular aqui. Eita, mais de 1 hora de live. Uhul! E aí, gente, gostaram então? Clutch pronta. Essa foi a aula de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Eu vou virar a câmera agora aqui para eu me despedir de vocês. E aí, verificar se tem alguma dúvida também, tá bom? Aguenta aí que eu vou virar a câmera pra mim. E eu já volto a falar com vocês. Enquanto isso, aproveitem pra fazer alguma pergunta aí, tá bom? Estourei o horário aí, não era pra eu ter estourado, mas graças ao celular ele me atrasou. Põe a culpa nele, gente. Não, ele me atrasou total hoje. Total. Fala nada. O pessoal aqui falando que a clutch ficou linda, comentou aqui a hora, muito obrigada. Obrigada, Lourdinha, Rosângela. A Rio Thelma falou que também só faz assim, zigue-zague. Ah, depende do que eu quero fazer. Às vezes eu faço a costura, por exemplo, só em ponto baixo. Às vezes eu faço no ponto baixíssimo. Às vezes eu faço a costura de zigue-zague. Às vezes eu faço a costura por cima, sabe? Então, tudo depende, assim, de como que eu quero aquela costura. Se eu quero uma costura aparente, se eu não quero uma costura aparente, o que eu quero com ela? Então, eu sempre faço dessa forma, depende, tá? Pessoal aqui já meio que se responderam aqui, então tá bom. Passou 5 minutos, mas é que minha live tava às 3, Thelma. Não tava às 3h15, ela tava às 3. Né? 3h10, mais ou menos, assim. Então, atrasou bem a configuração do Facebook hoje. O Facebook às vezes não ajuda. Então é isso, gente. Quem tem dúvidas? Eu acho que ninguém tem, porque eu já dei um tempinho aqui. Ninguém respondeu. Só estamos aqui na linda show. Passei 9 minutinhos. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Mais uma live concluída aí com sucesso. Para quem chegou no final, eu vou deixar a live salva. Vocês podem conferir depois no gravado. Vocês podem conferir também. Futuramente vai estar aí no canal. Então, vocês também conseguem compartilhar, ver essa aula depois gravada, pausada, vai e volta aí da forma que vocês precisarem dela, né? Cada uma no seu tempo aí, com certeza. Pode deixar, Mauro. Eu vou descansar nada. Tem uma louça pra lavar, tem a casa pra limpar. Loucura. Meninas, então é isso. Beijo grande no coração de vocês. Se cuidem. Uma excelente semana. Excelente fim de semana, caso eu não fale mais com vocês. Enfim, se cuidem. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você que ficou aqui até o final da live. Espero que, de verdade, que essa clutch aí seja apenas a porta de várias ideias que vocês podem utilizar, de várias formas que vocês podem trabalhar, vender, presentear, dar, o que vocês quiserem, tá? Então, espero de verdade que seja aí essa porta de inspiração para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê por aí. Lá nos stories eu vou compartilhar bastante coisa, então daqui a pouco eu tô por lá. Então, beijo grande no coração de vocês, se cuidem, vejo vocês na próxima. Beijo e até lá!